Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a promotora Cecília Carnaúba, ela que é titular da 19ª Promotoria de Justiça de Alagoas, relativa à Fazenda Pública Estadual e representante do Conselho Nacional do Ministério Público na área da educação. E é com ela que vamos tratar de um assunto especialíssimo, que tem tudo a ver com nossos indicadores educacionais e gerais, né? Porque tudo parte da educação. Promotora Cecília Carnaúba, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui hoje conosco e eu pergunto sobre esse projeto Fale Educação, que foi lançado no final de abril deste ano, mas que já vinha sendo trabalhado, como a senhora me disse anteriormente, desde janeiro. E qual é o diferencial desse projeto que está sendo aplicado na rede pública de ensino e em detrimento, digamos assim, de outros projetos que surgiram, não é, do MEC, com a parceria do governo do estado, dos municípios, enfim, mas agora é o próprio Ministério Público que cria um projeto e vai executar na rede pública estadual. É um prazer estar aqui na TV Assembleia e poder apresentar o trabalho do Ministério Público. Esse projeto Fale Educação, ele surgiu por um direcionamento do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que orienta o Ministério Público a funcionar como indutor de políticas públicas. Então, era preciso que a gente fizesse alguma coisa na área de educação que induzisse o governo e os municípios a adotarem uma política diferente na área de educação. A gente tem visto que os baixos indicadores de educação que o país apresenta, o Estado também apresenta, os municípios também, são decorrência de uma deficiência na metodologia do ensino, que o mundo inteiro trocou um pouco a metodologia do ensino, aperfeiçoou essa metodologia e o Brasil não fez isso. Então, nós estamos insistindo em fazer mais do mesmo e isso não está produzindo um resultado em termos de mundo, de crescimento de educação. Em geral, qual é o diferencial do projeto, tendo, claro, essa referência das adequações, das transformações mundiais no método de aprendizagem de conteúdo, evidente? O grande diferencial do projeto é a busca por uma educação de participação, em que o aluno assuma uma postura ativa na busca do próprio conhecimento e que não se relegue isso a uma transmissão de conhecimento que vem do professor. Unicamente, isso unicamente convido do professor, é o que a gente tem visto, né? Mas essa metodologia de transmissão do professor para o aluno de uma forma direta, né? Ela causa uma deficiência de aprendizagem. Segundo o William Glasser, que é um psiquiatra americano, ele demonstra que o cérebro humano, nesse tipo de educação que nós praticamos no Brasil, só tem condição de absorver no máximo 30% do aprendizado. Do que é transmitido se houver recursos audiovisuais. Se não houver, a aprendizagem cai para 20% e 10%. Cai no esquecimento, na verdade. Ao longo dos anos vai se desaprendendo. Exato. Né? Então é preciso que a gente traga um acréscimo de funcionamento para essa metodologia de ensino. Instrumentos. E, na verdade, Gorete, é barato. Porque, na verdade, é estimular o aluno à pesquisa, a buscar alguns projetos, ao próprio aluno investigar em bibliotecas, investigar na internet. Ou seja, é estimular o aluno a buscar o conhecimento. A buscar o conhecimento dirigido pelo programa, que o MEC já tem uma base curricular comum. Então, trabalhar esta base, mas com uma metodologia em que o aluno assuma uma postura de maior responsabilidade no seu próprio aprendizado. E claro, com a inestimável orientação do professor, que nessa metodologia precisa estar ainda mais preparado do que antes, porque o aluno vai trazer problemas, o aluno vai trazer discussões, o aluno vai trazer questionamentos. E ele tem de estar bem preparado. E ele precisa para essas demandas. Exato. Então é uma busca de crescimento conjunto. Isso é muito positivo porque desafoga a responsabilidade do professor sobre o aprendizado do aluno e empodera o aluno na busca do próprio conhecimento. Então, isso é muito vantajoso. Esse estímulo constante vai reproduzir na sala de aula um debate, digamos assim, até mais qualitativo dos assuntos que são colocados. Com certeza, e muito mais diversificado, porque os pontos de vista vão ser diversos dos alunos e eles vão ser todos apreciados numa discussão. O que acontece, a dificuldade que nós temos para implementar imediatamente esse sistema de funcionamento da forma ideal, vamos
vamos dizer assim, é a dificuldade que o Brasil tem de alfabetização. Então, muitos alunos estão em séries avançadas, em anos de estudo avançados, mas eles ainda não têm uma alfabetização suficiente para garantir a eles essa busca. Quando a senhora se refere a uma alfabetização suficiente, é na condição de ele ler e aprender? É na condição dele ler, interpretar e aplicar o que leu e interpretou à sua realidade atual. Então, são 3 etapas bem diversas. Uma é a simples leitura, outra é a compreensão do que está sendo lido e outra é a aplicação e a associação desses elementos que foram entendidos dentro da leitura à vida atual, ao mundo atual, à produção de alguma coisa nova. A realidade. Exatamente. A contextualização do que foi lido. Então, isso é um projeto que ele pretende se implantar aos poucos. O projeto já trabalha dentro dessa metodologia. Os promotores de justiça vão às escolas uma vez por ano, somos 14 promotores de justiça, que, diga-se de passagem, assumiram trabalho a mais, porque, na verdade, ninguém foi liberado de trabalhos anteriores, acresceu-se mais esse trabalho. Então, são 14 escolas? São 14 escolas atendidas. Isso pressupõe que cada promotor está responsável pelo desempenho desse projeto em cada escola ou não? Não, nós estamos fazendo... São 14 promotores todos também? Somos responsáveis por tudo. Por tudo. Porque cada promotor, ele trabalha um dos direitos constitucionais. Então, o princípio constitucional de liberdade, princípio constitucional de solidariedade, direito humano à alimentação, direito humano à cidadania e vários outros direitos constitucionais, eles são levados à escola para que os alunos conheçam a Constituição Federal e que eles vejam a implicação desses direitos dentro do contexto constitucional. Pois é, isso aí, o fato de os alunos terem esse olhar sobre direitos, deveres, não é? Constituição, sendo mediado todo esse conhecimento pelo Ministério Público, é uma diferença incrível do que a gente teve no passado, do que se referia à educação moral e cívica, algo nesse sentido, não é verdade? Os promotores estão levando o texto constitucional para que o aluno veja o que está escrito na Constituição, porque normalmente se ouve falar na Constituição, mas não se vê a Constituição. Então, o Ministério Público está levando a Constituição e levando sobretudo, a necessidade de balanceamento dos direitos, de equilíbrio. Não existem direitos absolutos dentro da Constituição Federal. Então, existe um direito de liberdade, mas esse direito de liberdade, ele tem balizas. Não pode extrapolar determinados limites porque vai ofender a liberdade do outro. E, então, é essa conciliação de interesses que o Ministério Público está levando para que se exerçam os direitos sociais e que se cumpram os objetivos do Estado de uma maneira responsável. Pois bem, quando eu me referia aos 14 promotores estádios, porque coincidentemente, são 14 escolas né, que estão trabalhando. É um projeto piloto, pode-se dizer assim, ou é a implantação do projeto inicialmente nessas 14 escolas? Olha, é uma implantação dentro dessas 14 escolas que durante esse ano nós estamos ajustando, porque outro pilar importantíssimo do projeto é a Escola do Exemplo. O que é que significa isso? Significa dizer que se a escola prega determinados valores, ela tem que praticá-los integralmente. Então, se a escola diz que o meio ambiente precisa que nós aumentemos o uso de energia limpa, a escola não pode estar servida por energia elétrica. Se a escola ensina ao aluno que é preciso captar água, coletar água, para que não se desperdice a água do planeta, a escola tem que ter um sistema de captação de água e de tratamento de água e assim por diante. Se a escola diz que o ambiente escolar tem que ser solidário, é preciso que dentro da escola se pratique a solidariedade. Então, isso está sendo implantado ainda nesse ano, com o apoio firme da Secretaria. Isso foi fundamental, sem isso não teria sido possível. A Secretaria disponibilizou as escolas, orientou a equipe de professores, disponibilizou uma pessoa para ter contato com o Ministério Público, para que a gente possa traçar as ações. Então, essa parceria, eu acredito, entre o Ministério Público e a Secretaria de Educação, vai ser o grande diferencial do sucesso do programa.
O governo do estado, por meio da Secretaria da Educação, logo no início, abraçou esse projeto? Sim, desde que nós apresentamos o projeto, todos gostaram. Parece que foi geral. Acho que as pessoas estavam esperando um projeto com esse perfil, sabe? Também levamos o projeto à UNIT, porque a UNIT tem uma metodologia de trabalho semelhante. A UNIT é inovadora realmente nessa metodologia de trabalho escolar, no caso dela do ensino superior, que tem dado muito sucesso, os alunos têm tido muito destaque. Então, eles abraçaram o projeto, acreditam nisso e estamos trabalhando também em parceria. Pois bem, a implantação foi feita nessas 14 escolas da rede estadual de ensino médio. De ensino médio, são os alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. Mas há uma perspectiva de ampliar no que diz respeito ao número de escolas e na modalidade de O ensino? projeto, ele pode ser aplicado à rede inteira. Aliás, ele deve ser aplicado à rede inteira. Entretanto, é preciso que nesse primeiro ano nós façamos os ajustes, os testes, a gente veja o que funciona, o que não funciona. A gente também possa organizar os parceiros que serão fixos, os parceiros que serão temporários, para que a gente coloque o programa dentro de uma sedimentação tranquila de funcionamento. E para deixá-lo concretizado na sua aplicabilidade. Exatamente. A gente, quando partir para uma ampliação do alcance do projeto, é preciso que a gente saiba o que funciona, o que não funciona, o que deu certo, o que seria melhor trocar, né? Na questão ideológica ou de participação política, o Ministério Público se coloca isento na aplicação desse projeto? Absolutamente. Isso é um dos pilares também, Gorete. Nós não falamos em ideologia política. O trabalho é um trabalho de exposição do que está posto na Constituição Federal. De indutor de políticas públicas. De indutor de políticas públicas mesmo. Então, do que está posto na Constituição Federal e do que isso pode significar em termos de convivência, para que a gente possa ter uma convivência social pacífica e que as pessoas assumam a responsabilidade sobre si, sobre seus atos e os limites disso para o outro. E, no geral, né, em quanto tempo espera-se fazer uma avaliação de metas que são colocadas pelo Ministério Público no sentido de reverter a atual situação por meio do projeto? Bom, o trabalho já está trabalhando nessa reversão, progressivamente. Já estamos fazendo uma avaliação geral das escolas, com a avaliação escrita dos alunos, a avaliação da participação deles nas oficinas, porque o projeto ele não é expositivo, pelo contrário, ele é um projeto participativo. Então, nessa participação, o Ministério Público já está pautando e avaliando a participação dos alunos, a capacidade que eles estão tendo de interferência, e a gente pretende medir isso agora, no início já está sendo medido, e daqui a um ano a gente vai medir novamente para a gente ver o quanto isso evoluiu, e aí a gente vai ver o quanto a gente pode ampliar. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já, em 1 minuto. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a promotora Cecília Carnaúba, ela que é titular da 19ª Promotoria de Justiça de Alagoas, relativa à Fazenda Pública Estadual, como também representante do Conselho Nacional do Ministério Público na área da educação. Estamos falando sobre o projeto Fale Educação, que foi lançado este ano pelo Ministério Público Estadual. E eu pergunto agora, promotora, como está a receptividade dos alunos dessas 14 escolas que já estão executando esse projeto? Os alunos estão muito satisfeitos com a movimentação, porque a metodologia de trabalho do projeto não é expositiva, é participativa, como já falei. Então, o promotor apresenta slides no máximo durante 10 minutos, depois existe uma fase de discussão durante 50 minutos, em que se discute o que foi posto, se concorda ou não concorda, depois temos uma fase de mais 35 minutos, onde se faz uma redação escrita sobre tudo que foi discutido, e depois se constrói um enunciado comum
Né? O que que de resto ficou sobre aquilo que foi discutido no dia. Então, se coloca 3, 4 frases em que a construção é coletiva. E os alunos estão falando através desses enunciados. O Ministério Público está conseguindo ouvir os alunos e os anseios deles a partir dos enunciados que eles constroem. É o conceito central do projeto, Fale Educação. Exatamente. Os alunos, né, que recebem o serviço que tem que, na verdade, falar. Dizer o que a eles está faltando, como eles entendem aquele direito, como eles gostariam que funcionasse. Né? Então, esse é o diferencial do projeto. A gente precisa colher o que o aluno tem para dizer, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho. E alguns promotores, eu, por exemplo, eu faço a metodologia da discussão o tempo todo. Então, eu já vou expondo e já vou discutindo. A cada slide, a gente já vai discutindo, ouvindo o que é que o aluno acha, o que é que ele não acha, sobre aquele slide que foi que ele pensou. A gente já vai construindo a discussão desde o início. Já são 50 minutos de discussão. Promotora, como foi adequado esse projeto na grade curricular da escola, do aluno? Como o projeto chega à escola? Vai ter uma hora específica dentro de alguma matéria, uma matéria específica? Como isso é feito? Não, o projeto está chegando para um alcance grande de alunos. Então, a gente não alcança uma turma. A gente faz uma oportunidade em que se possa ter, no mínimo, 150 alunos para ouvirem o trabalho, porque senão a gente não vai ter como divulgar a essência do projeto. Mas é feito durante a semana? É feito durante o período letivo. Então, a escola tem atividades, a organização é da escola. Nós já temos um calendário fixo até o final do ano. São etapas? São intervenções mensais do Ministério Público. É que o projeto ele não se subsume apenas a essa intervenção específica do Ministério Público. Como o projeto trabalha com a Escola do Exemplo, a gente está trabalhando em parceria também com o IMA, porque a escola precisa estar adequada aos ensinamentos ambientais que são vividos hoje. Então, por tabela, há outras áreas também. Muitas áreas vão ser atendidas e progressivamente. Então, a parte ambiental estão sendo trabalhados projetos individuais para as escolas, aproveitando o que a escola já tem, mas todas elas terão coleta seletiva e reciclagem de lixo, filtragem de águas de esgoto, já vai ter coleta de águas pluviais, hortas verticais, jardins, a arborização do entorno. Tudo isso já está sendo trabalhado com o IMA para que a gente implante já de imediato. E esse trabalho, essa semana, acho que nós já devemos receber essa semana os primeiros projetos das escolas para que a gente possa aplicar. E o que a escola já tem de demanda está sendo aproveitado. Algumas escolas têm projetos de compostagem. A gente já está aproveitando também. Tudo que já tiver dentro da escola está sendo aproveitado. Pois é. E qual foi o critério estabelecido para a escolha dessas 14 escolas? Olha, essas 14 escolas, a escolha, na verdade, foi feita pela Secretaria dentro de um critério de praticidade. Porque a 19ª Promotoria da capital, ela só tem atuação na capital. Portanto, a gente teria que trabalhar com escolas da capital para que a promotoria tivesse legitimidade para esse trabalho e fosse mais fácil. Então, como é um piloto e a gente precisa testar, nós escolhemos 14 escolas aleatoriamente. Tanto foi feito um sorteio na secretaria e designadas 14 escolas que estão sendo atendidas. Mas todas elas a gente pretende atender e pretende que esse projeto dê certo e que a gente consiga ampliar. Mas, na verdade, precisa começar por algum ponto de partida. Claro. Em relação hoje à realidade do ambiente escolar, a gente sabe que a violência, ela, apesar de termos aí os indicadores, não é, do Atlas geográfico, o Atlas da Violência aqui no país, que coloca Alagoas como o estado que mais reduziu a taxa de violência, notadamente na área de homicídios, mas a gente sabe que nessa incidência se colocam os jovens que estão na idade escolar. E a escola vive de há muito um clima de violência que nasce na casa e chega no ambiente da escola. O projeto entra nesse contexto, não é? Como tem sido trabalhar, não é, essas diferenças em meio a essa realidade tão cruel? Isso tem sido uma realidade, Gorete. E o projeto trabalha com a pacificidade. Então, dentro dessa transmissão dos direitos, a gente trabalha com
a divulgação da solidariedade social, todos os temas passam pela análise da solidariedade social de uma forma transversal. Então, todos os direitos são vistos com base nessa solidariedade, nessa pacificidade e na solução pacífica dos conflitos. Evidentemente, nos casos em que isso não é possível, está sendo acionado a força policial para que resolva o problema do entorno. Mas dentro da escola, a gente tem trabalhado com essa coisa da pacificidade. O que a gente observa, Gorete, é que muito da violência também depende das condições de disciplina dentro da escola. Muitas escolas têm diretores que conseguem impor uma disciplina regular dentro da escola. Outros nem tanto. Já perderam o controle, né? Outros nem tanto porque o ambiente é hostil demais, as condições técnicas são difíceis, né? E, na verdade, a disciplina ela precisa ser incorporada pelos alunos. Então, estamos sugerindo a construção de códigos de conduta dentro da escola. A partir desse mês, o Ministério Público já vai trabalhar com a construção coletiva de códigos de conduta internas, para que os diretores tenham maior respaldo. Legitimidade para dizer, olha, foi acordado isso aqui publicamente com vocês, então todos temos que cumprir, eu sou a pessoa que vai dar cumprimento a isso, vocês precisam cumprir, né? Então, esse trabalho está sendo pensado agora, para já ser implantado agora em julho, porque em junho não vai haver atuação em virtude das festas juninas, o calendário tem recesso também. Escolar. Não vai ser possível, mas retomamos as atividades em julho e aí já está planejado essa intervenção com base na construção dos códigos de postura. Pois é, e penalizar, né? Penalizar o aluno que infringir esse código, porque é a reincidência de uma infração estudantil que a escola não se sente com a autonomia necessária para dar conta, que faz com que o aluno seja reincidente. A gente tem visto, Gorete, o exercício muito irresponsável dos direitos individuais, como se os direitos individuais fossem direitos absolutos. Então, assim, dentro da escola você encontra casais namorando. O ambiente da escola é um ambiente de estudo, o local de namorar é na praça, é na rua, é na casa de um, na casa do outro, no cinema, né? Mas na escola, o ambiente é de estudo. Então, é preciso que se tenha noção do que significa o espaço escolar e dos direitos que podem ser exercidos ali. Me chocou também muito ver nas escolas que os alunos não têm responsabilidade sobre o lixo que eles produzem. Então, jogam lixo no chão. Em muitas escolas isso está acontecendo. E quando os diretores vão cobrar, eles dizem que não é papel deles limpar a escola. Aquilo que ele suja. Aquilo que ele suja. Então, passa muito pela conscientização do que é responsabilidade individual de cada um. O projeto tem trabalho em qualquer ambiente, dentro de casa, na escola, na rua, não é? Então, esse trabalho também está sendo feito como uma forma de apoio aos professores, uma forma de apoio aos diretores, para que a disciplina, ela seja dentro da escola aceita como alguma coisa produtiva. Exatamente. Então, isso daí é uma coisa que não esperávamos encontrar dessa forma, e encontramos e já estamos colocando dentro do projeto. São questões elementares, mas que ficou num processo vicioso de ninguém cobrar por medo de uma reação do aluno, talvez, porque o que se vê hoje em sala de aula, as agressões de alunos a professores é algo muito constante, não é, Pois é, isso acontece, Gorete, por uma falta de percepção do que significa gestão democrática. Quando se diz que a gestão democrática é uma gestão horizontal e não vertical, não significa que não existe ordem dentro da escola e que o diretor não seja a pessoa responsável por fazê-las valer. Pelo contrário, o pressuposto de funcionamento de qualquer Estado democrático de direito é o respeito às normas, né? Para que o sacrifício que eu faço de não exercer livremente o meu direito de forma agressiva corresponda à mesma responsabilidade do outro em relação a mim. Então, eu não ultrapasso o meu limite para que você não me atinja ultrapassando o seu limite. Uma via de mão dupla, né? Então, isso está muito perdido quando se diz assim, a gestão é democrática, as pessoas querem entender que perdeu-se o respeito às normas. Isso não existe, a democracia pressupõe o respeito às normas, senão a convivência fica impossível. Exatamente. Promotora, esse projeto exige também do Estado a
a dar as condições ideais de funcionamento da escola, né? A escola não pode faltar papel higiênico, não pode faltar os materiais que são fundamentais para a vida escolar. E, nesse caso, vai se observar também a participação do Estado na infraestrutura, né? Isso está sendo observado. Nós encontramos em algumas escolas banheiros entupidos, a cozinha sem condição de funcionamento, mas isso já foi comunicado à secretaria e já se cobrou uma providência imediata, porque dentro daquele projeto de que a escola tem que ser exemplo, a dignidade humana precisa ser respeitada dentro da escola. Então, a escola tem que realmente espelhar um ambiente de respeito à dignidade para que o programa possa funcionar. É condição sine qua non. Então, mas a secretaria ela tem se disposto a atender tudo que está sendo solicitado pelo Ministério Público. A gente não tem queixa, pelo contrário, a gente só tem a elogiar. Está sendo feito um trabalho realmente de parceria. Esse projeto vai dar a condição ao aluno, não é, de ele ser um agente ativo na escola, dentro da percepção dos seus direitos e dos seus deveres também. E, nesse aspecto, pode contribuir sensivelmente também para que fortaleça esses alunos a não se fragilizarem para o caminho das drogas, na medida em que eles têm a consciência da importância deles como um ser, não é, que pode opinar, que tem a consciência da sua vida. Exatamente. E o quanto cada um tem a colaborar fisicamente, não é? Eu tenho responsabilidade sobre a minha carteira, não posso riscar. Se riscou, eu vou ter que limpar. Se sujou, eu vou ter que limpar. É preciso que se faça uma distinção grande entre o que é trabalho infantil e o que é responsabilidade sobre a sua própria sobrevivência. Se a gente quer criar cidadãos solidários dentro de casa, e as pessoas reclamam muito que a sociedade ela é machista porque os homens não ajudam em casa. Ou egoísta. Mas não é isso que acontece. O que está acontecendo é que as pessoas não são ensinadas a participar dentro da sua casa e dentro da escola. Na escola, os alunos estão habituados a receber tudo pronto. A merendeira faz e leva a merenda para o aluno. A faxineira vai e limpa a escola. Então, o aluno não assume o papel de manter limpo a escola, de limpar o seu local. Mas isso é um hábito que se traz de casa. E não está só esse componente equivocado, não está só na rede pública. A gente observa os entraves também na rede particular. Essa situação, agora é meio assim, como quem é o ovo e quem é a galinha. Exato. Porque é preciso que dentro de casa se tenha isso, mas se dentro da escola você não tem, a mensagem que você leva para casa é de que você deve ser servido. E, na verdade, a escola deve ensinar a servir, a ser útil à sociedade, deve ensinar a ser solidário, a ter cuidado com o outro, né? A ter responsabilidade sobre si primordialmente. Então, se a escola não ensina dentro da sua conduta, não exige que o aluno, dentro de sua conduta, ele tenha responsabilidade sobre seus atos, sobre o que ele faz, ele vai se tornar um cidadão dentro da sociedade e em casa que vai achar que ele só tem direitos. E ele tem deveres. E omisso também. E omisso. Então, a gente não pode depois dizer que os homens não ajudam em casa ou que as mulheres não ajudam em casa. É que estão todos aprendendo a serem servidos quando precisam aprender a servir também. Não é uma questão de gênero, é uma questão humana. Exatamente, você tocou exatamente, Gorete, no ponto que o projeto trabalha. Os seres humanos, todos, homem e mulher, preto, branco, gordo, magro, alto, todos eles têm uma coisa em comum. Eles precisam aprender a ter responsabilidade com o outro. Independentemente do gênero a que pertencem, eles precisam ter essa noção de responsabilidade com o outro. Então, se eu quero exercer os meus direitos, eu preciso sempre pensar no limite que eu devo impor a mim para que eu não crie prejuízo para o meu semelhante. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a promotora Cecília Carnaúba, ela que é titular da 19ª Promotoria de Justiça de Alagoas, localizada na capital. Portanto, estamos falando sobre um projeto inédito que está sendo implantado, de autoria do Ministério Público, o Fale Educação.
Promotora, este projeto também vai trabalhar valores. Uma segunda etapa seria... Sim, esse trabalho com os valores, ele já está em andamento, estamos fazendo um projeto, um subprojeto, né? É que essa violência da qual você falou anteriormente, ela depende também muito de uma consciência individual. Ela depende muito da formação de valores pacíficos. E para que isso aconteça, a gente tem trabalhado com escolas que têm implantado meditação e a gente tem medido os resultados dessas escolas e elas têm funcionado. Existem escolas no exterior que usam essa metodologia, existem também escolas no Brasil que usam isso e já se tem uma medição de que a meditação ela aumenta em no mínimo 20% a capacidade de aprendizagem logo depois que ela é praticada. Então, nós estamos trabalhando isso como uma metodologia para fortalecimento da formação emocional do cidadão e para a melhoria de aprendizagem. Isso tudo vai resultar, claro, numa pacificação do ambiente escolar, é um importante elemento de pacificação escolar. A gente ainda está decidindo no projeto, no subprojeto, exatamente como será o uso dessa meditação. A gente já não tem dúvida de que esse é um caminho. E nós estamos decidindo ainda como é que isso vai ser feito, sobretudo porque há escolas no Brasil que usam antes das aulas de português e matemática a meditação. Eles meditam 15 a 20 minutos antes da aula de matemática e de português e a aprendizagem tem subido muito nessas duas matérias. Então, a gente está tentando estudar uma maneira que seja mais adequada para a realidade de Alagoas para ver como funciona. É verdade que alguns estados já estão solicitando informações sobre essa experiência tão nova, mas que já está dando certo? Sim, os outros ministérios públicos estão de olho no Ministério Público do Estado de Alagoas com o projeto. Isso é bom porque Alagoas tem se notabilizado desde sempre em ser vanguarda de muitos projetos. Só que ao longo do tempo, esses projetos ou caem no esquecimento ou o governo que assume já não o considera porque é uma política de um governo anterior e nunca se entendeu, de fato, um projeto com uma política pública de Estado. Não, é como política pública de Estado e assim, como o aluno, a voz do aluno tem que ser a prioridade. O aluno precisa se sentir empoderado da capacidade de decidir sobre a sua escola, de interferir sobre o que vai ser feito, mas dentro de uma metodologia de disciplina, de respeito pelo outro, de respeito pelas normas, né? Quando acontece, como foi no Brasil, uma área que extrapolamos no governo forte, vem uma reação imediata oposta, também igualmente extrema, de uma fuga completamente às normas. E isso daí é um extremo que é tão nocivo quanto o outro extremo. Precisamos, no momento, encontrar um caminho do meio para que a gente possa seguir harmonicamente. E o projeto traz essa busca de equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, para que a gente possa seguir dentro de um caminho de responsabilidade, de liberdade, de respeito pelo outro, né? Para que os alunos eles sejam levados a uma disciplina. E isso eleva também o nível de discussão na sala de aula, Sim. Né? Porque torna o assunto principal algo comum a todos, né? Sim, e o Ministério Público ele tem levado os assuntos atuais envolvidos no contexto histórico de que eles vieram, não um contexto recente, um contexto desde a história antiga, que nós estamos inserindo a origem do pensamento da civilização ocidental, como foi que isso se desenvolveu até que se chegou a esse direito dentro do Brasil, porque os direitos foram vistos de uma maneira diferente em cada um dos países, mas dentro do Brasil eles têm particularidades, tanto que deram origem à nossa Constituição de 88. Então, todos os direitos da Constituição de 88, eles estão sendo revelados para os alunos, não somente o texto literal, que é muito importante. Muitos alunos nunca tinham visto a Constituição Federal. Então, eles estão vendo o texto literal da Constituição Federal, em que se insere aquele direito. Mas a gente está trazendo para eles a história daquele direito. Isso é muito interessante porque numa época de tanta efervescência política, de crise política, econômica, social, os alunos, de certa forma, vão utilizar esses instrumentos desse conhecimento para fazer leitura do que está acontecendo no país. De uma maneira mais isenta, não é de uma maneira mais isenta.
representa. Eu acho que nenhuma civilização cresce sem respeitar a sua história. É preciso respeitar a história brasileira, mas é preciso respeitar a história mundial, a história do pensamento ocidental. Como foi que isso se desenvolveu? Quem somos nós? Observe que os países que têm mais sucesso em educação são países que preservam a sua cultura, preservam a sua língua como parte da leitura, ou como parte da cultura, perdão. E, então, isso é um fator muito importante, aprender a respeitar a sua história. A construção do conhecimento, estejamos em qualquer lugar, faz parte ter essa base, não é? Saber quem somos, Gorete, da onde viemos, o que história tivemos, o que pensamos, como agiram as pessoas antes de nós, para que vivêssemos hoje dessa forma como vivemos, né? Então é preciso que a gente tenha essa referência de quem veio antes de nós, para que a gente tenha responsabilidade sobre o que vamos fazer agora para deixar para os que virão depois de nós. Bem, esse incentivo, né, a comportamentos construtivos na prática, isso indica também uma condição de autoavaliação. Os alunos vão poder fazer esta autoavaliação? Eles já estão fazendo a autoavaliação dentro do projeto. O projeto, na parte das discussões, ele traz roda de conversa. E na roda de conversa a gente coloca a situação atual e pergunta ao aluno, você acha isso? Por exemplo, você já viu alguém furando fila? Isso é exercício do direito de liberdade? E ele mesmo fala, não, está errado, é falta de solidariedade. Então, você ouviu o aluno dizer que isso está errado e que é falta de solidariedade, de respeito pelo outro, é muito gratificante. Porque a gente observa que o aluno já tem o conhecimento e ele não teve ainda a oportunidade de colocar para fora. Então, o projeto está ouvindo isso do aluno, para a gente é gratificante. É exatamente o que a gente quer, que o aluno perceba os valores que ele já tem. Pois é, que estão adormecidos ali pela falta da cobrança, talvez, e da discussão. Sim. E vendo a escola fazendo o seu dever de casa, o Estado, que é a escola, fazendo o seu dever de casa, os alunos certamente vão se interessar por fazê-lo também. Com certeza. E nesse caminho de levar os direitos para a escola, nós estamos levando também estamos aumentando o leque disso, estamos levando sugestões de leitura sobre os direitos, que estejam ao alcance dos alunos, sobre leituras históricas do assunto que foi discutido, referenciais de pesquisa, para que o aluno seja estimulado e aí pesquisar em biblioteca, ir pesquisar. E o gosto pela leitura também, de certa forma. Por uma leitura de melhor qualidade do que o que se ouve falar habitualmente. Ou de ficar no WhatsApp, na conversa que realmente não vamos discriminar, mas na maioria das vezes é de conhecimento inócuo. Né? Não, com certeza. A informação que vem do celular e da internet é fundamental, mas é preciso ter um limite, porque ela é muito superficial. É preciso que se saiba utilizar esse veículo para que ele se torne um veículo de conhecimento produtivo. E não ao ponto de atrapalhar a produtividade de um aluno, da concentração no que ele realmente tem de se aprimorar. Já existem levantamentos mostrando que as pessoas que usam muito celular e internet, eles têm um conhecimento muito superficial, muito abrangente, mas muito superficial. Ninguém se dedica a determinado conhecimento mais especificamente. E a gente só produz resultados de pesquisa se a gente tiver um aprofundamento maior sobre os temas. Então é preciso dosar esse conhecimento de internet com o conhecimento que a gente precisa produzir para ter capacidade técnica dentro das sociedades. Promotora, esse projeto no âmbito dos municípios, há uma perspectiva nesse sentido? Sim, é uma perspectiva grande. Alguns municípios já nos procuraram querendo implantar. Mas como somos 14 promotores, que como eu lhe disse antes, adicionaram esse trabalho à sua agenda, nós não estamos podendo agora atender a outros municípios. Mas quando nós somos convidados para palestras, a gente já leva a palestra do projeto para o ambiente escolar e já trabalha a metodologia, já deixa material. Agora eu fui para São Miguel e fiz exatamente a mesma palestra do projeto, dentro da metodologia do projeto, e já deixamos material de pesquisa. Na medida do possível, a gente vai atendendo, mas o projeto inteiro, a gente só tem condição de implantar nas 14 escolas que já assumimos. Certamente. Como o Estado está trabalhando esse projeto, o que dizer da escola privada? A gente sabe que há a condição melhor da escola privada de oferecer uma alternativa nessa linha, mas
Um trabalho como esse não poderia ser um trabalho unificado, escolas públicas e particulares? Dentro da escola particular, esse projeto terá um sucesso bem mais rápido, por conta dos recursos que se dispõe na educação privada, né? E que certamente traria um resultado mais imediato. Mas nós vamos sugerir que a rede pública faça isso. E quando a rede pública tiver o sucesso que a gente espera, eu acho que a escola privada também vai botar o olho para ver o que está acontecendo. Qual é o tempo determinado 1 ano, nós para estamos dentro de 1 ano. essas metas estabelecidas? Dentro de 1 ano vamos medir os resultados, temos que correr com o trabalho. Doutora Cecília, em relação a uma questão, vou pensar um acontecimento recente em sala de aula, daquela agressão que não tem nada a ver, e tem, porque ali está colocada, é uma cena que apareceu em nível nacional, na mídia, de um policial do batalhão escolar, agredindo, entrar numa sala de aula daquela forma e agredir o aluno em sala de aula. A discussão hoje está no que levou, mas nada justifica a atitude do policial que tem o dever de zelar pela paz, pela tranquilidade, pelo diálogo. Como a senhora viu esse episódio e como esse projeto pode interferir na escola sobre a formação de valores pacifistas, ele depende de uma construção ao longo da vida. Então, se estamos hoje vivenciando a solução de problemas e de conflitos de uma forma violenta, é porque não trabalhamos os valores de pacificidade antigamente. Então, a partir de agora, o projeto tem essa fase justamente de trabalhar os valores para que a gente possa trabalhar a resiliência, o perdão, a pacificidade, a civilidade, para que coisas como essa não sejam a escolha, o procedimento de escolha para a solução dos problemas. Isso daí, com certeza, nós teremos vencido a partir da primeira geração que se formar dentro de uma cultura de culto dos valores. Mas, por hora, a gente vai ter que trabalhar pontualmente sobre esses episódios, o que é uma lástima. Promotora Cecília Carnaúba, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Algumas considerações? Não, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de poder mostrar o trabalho do Ministério Público. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.